Olá, amados de Deus. Hoje vamos comentar sobre o capítulo 5 da novela Gênesis, da Record. Então, continua o trabalho lá com a arca, delas colocarem os mantimentos dentro, porque são muitos mantimentos, porque eles não sabem quanto tempo eles vão passar. Então, as mulheres se encarregam disso, de colocar para dentro os mantimentos, enquanto os homens, os três, Noé e 2 filhos, vão procurar Cã, lá na cidade chamada Enoque, onde o principal, o que dirige a cidade, é o sogro dele. E o sogro dele não quer de jeito nenhum perdê-los para essa empreitada. Ele quer que eles fiquem lá. E trata de todo jeito para iludir, para seduzir, contrata até uma moça para ficar com o genro. E aí é que realmente ele dá um tiro no pé, porque a esposa fica com ciúme e aí realmente começa a querer ir embora de lá. Eles expulsam Noé. Quando chega lá com os filhos, ele é muito maltratado. Eles expulsam ele da cidade, né? A princípio, o sogro trata bem para iludir, enganá-lo, ludibriar o genro. E o genro está lá dentro da casa e nem chega a vê-los. E ele lá fora, junto com a multidão, querendo assim linchar o Noé e seus 2 filhos. E ele manda todo mundo parar e diz que vai resolver e que vai escoltá-los até os limites da cidade. E aí, quando ele chega lá nos limites da cidade, que ele está longe do genro, não tem mais como ludibriá-lo, né? Ele chega para Noé e os 2 filhos que estão com Noé e diz que eles estão expulsos da cidade dele e que eles não vão poder mais voltar. Eles estão impedidos de entrar na cidade deles. E aí, realmente, Noé vai embora com os 2 filhos e quando chega lá, as mulheres ficam muito preocupadas, principalmente a mãe de Cã, que é a esposa de Noé, e a mãe de Cã quer que Noé, a todo custo, vá buscar o filho, para que ele não perca essa oportunidade da arca, né? Mas Noé fica muito preocupado, mas já está anoitecendo e ele acorda de madrugada e diz que vai orar. E aí eles ficam todos tranquilos porque eles começam a depender de Deus. E aí é assim na vida da gente. Quando a gente depende do Senhor, passa todo medo, passa toda aflição. A gente tem que aprender assim, a descansar no Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E para você ter essa comunhão com Ele, você só precisa de uma coisa: reconhecer que é pecador e que sozinho você não vai dar conta da sua vida nem da dos outros. Então, entregue a sua vida a Deus, ao próprio Jesus, que é o plano de Deus para a salvação do homem. E aí, então, voltando para a novela, eles, no dia seguinte, né, pensam em buscar Cã, porque ainda não chegou. E enquanto isso, Cã passou uma noite horrível, sendo tentado. O sogro até contratou uma mulher prostituta para se deitar com ele. E ele se beija, mas não chega às vias de fato, né? Mas já adulterou no seu coração, como diz Jesus, né? Aquele homem que olhar para uma mulher com intenção impura, né? Já pecou no seu coração, já fez o adultério. Então, a esposa dele, mesmo com essa necessidade de mundo, de voltar para aquela cidade ímpia, com valores horríveis, com valores contrários aos valores da palavra de Deus, com os valores que não são de Deus, não são do Criador, ela realmente ainda tem os resquícios de umbridade, de retidão, de alguma coisa que ela aprendeu com o marido. E ela vê que está errado isso, e ela começa a ter ciúme dele, e chegam até a brigar, mas aí ela logo perdoa.
e começa no coração dela a vontade de sair de lá, né? Ela realmente quer sair, vão sair escondido, né? Ela e o marido. Mas o sogro havia dado ordens aos seus empregados, né? Para não deixarem passar, os seus vigias, né? Deixou gente de vigilância para poder evitar que eles saíssem de lá. Porque ele não quer perdê-los, de forma nenhuma ele quer perdê-los, né? Para essa empreitada da arca. E Satanás está ali, Lúcifer está ali todo o tempo campeando por ali e influenciando as pessoas para o mal, como ele costuma fazer, né? E aí o que acontece? Eles conseguem, eles prendem eles dois, o casal que já estava indo embora, e eles trazem o casal. E a multidão da cidade começa a se reunir ao redor deles e começa até a querer, vamos dizer, fazer o mal para eles, porque consideram eles traidores da cidade, né? Uma cidade que no dia anterior tinha feito até homenagens para Cã, tinha colocado ele e a esposa nos braços, porque achavam que ele tinha vindo para ficar. Aí o que acontece? Enquanto isso, lá na arca, começa a vir os pássaros de todos os lugares do mundo, coisa mais linda, aquela multidão de pássaros entrando na arca, e os que estão lá ficam muito felizes e ficam preocupados com os outros que ainda não estão. Mas lá, Noé foi sozinho buscar o seu filho Cã, numa carroça, e ele está se aproximando de lá quando o chão começa a tremer por causa da quantidade dos animais. Animais de todo porte, elefante, girafa, leão, uma coisa linda essa imagem. E aí o povo da cidade fica apavorado porque eles entram por uma porta da cidade, saem por outra, atropelando tudo. E aí terminou ontem o capítulo dessa maneira, todo mundo sabendo que vai acontecer algo, né? E o povo apavorado, e nós vamos ver hoje como é que vai ser a novela. Hoje talvez seja um dia maravilhoso, né? Nessa quarta-feira seja um dia em que a gente veja, é o que eles estão anunciando, que a gente veja o dilúvio. E aí nós vamos ver, talvez, uma das passagens mais bonitas da novela. Até lá, então, Deus abençoe.